amostra grátis. Entre e fique à vontade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que nos remete à permanência de cultura, identidade de um povo e de tempos que não voltam mais. Nós estamos falando sobre preservação de patrimônio cultural. Aqui na universidade foi realizado um seminário que o curso de Arquitetura e Urbanismo promoveu, que foi o segundo seminário de preservação de patrimônio cultural, que aconteceu aqui no mês de novembro e teve todo esse assunto em discussão. E para nos trazer mais informações de como transcorreu este evento aqui na universidade, está aqui comigo na Unicruz TV a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Angélica Schwanz. Tudo bom, professora? Tudo bem, Graziele. Você? Primeiramente, queria agradecer a sua visita, né, a sua presença aqui no programa e dar as boas-vindas também, né, já que é a primeira vez aqui no estúdio da Unicruz TV. Obrigada, Graziele. Prof, a primeira coisa é que o evento teve o início em 2007, né, e já trouxe resultados práticos naquela edição, na primeira edição, com o tombamento do edifício, né, do prédio onde fica hoje o Café de Minas. Agora, em 2015, o curso retoma todas essas discussões de preservação, tanto do patrimônio aqui cultural da cidade de Cruz Alta, quanto da região do Alto Jacuí. Por que o curso teve essa ideia de retomar as discussões de preservação de patrimônio? Bom, Graziele, o próprio tema desse segundo seminário, que foi Construindo uma Política Integrada de Salvaguarda, ele pretendeu trazer a discussão novamente, toda essa discussão sobre patrimônio e preservação do patrimônio, porque nós percebemos, nós do curso de Arquitetura e Urbanismo e outras pessoas da comunidade em geral, perceberam que havia uma grande destruição de alguns exemplares arquitetônicos em Cruz Alta. Então, a ideia de se trazer novamente essa discussão para a cidade é de tentar reverter essa situação. Sim. E aí o que nós fizemos foi trazer representantes das várias, da sociedade, né? Então, nós trouxemos um representante do Ministério Público, que foi a doutora Ana Maria Marquesan, do Ministério Público Estadual. Trouxemos um representante da Defender, que é uma organização não governamental, né, da sociedade civil, o Telmo Padilha. Trouxemos uma professora da Universidade Federal de Pelotas, que tem uma grande experiência na salvaguarda do patrimônio cultural, Ana Lúcia Costa de Oliveira. E também convidamos a Prefeitura Municipal de Cruz Alta, né, através do prefeito. Então, a ideia é trazer todos esses atores para que, a partir daí, tente-se buscar uma política de preservação eficaz e eficiente para o município de Cruz Alta e também da região, né? Por isso, essa política integrada, né? Para a gente tentar discutir em todos esses setores e conseguir desenvolver essa política de preservação. Prof, hoje, quando a gente anda pelo município, pela própria cidade de Cruz Alta, a gente vê que muito da história da cidade acabou se perdendo com a demolição de edifícios e de casas, né, antigas. Como é que tipo de perda que a população tem quando acontece esse tipo de coisa, onde um prédio, uma casa acaba sendo não preservada ou demolida? Então, quando se fala em preservação do patrimônio cultural, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão da história, né? Então, parte da história de Cruz Alta está sendo perdida. Mas existe uma questão muito forte que é a perda da memória, que é um pouquinho diferente da história. Então, eu sempre dou o exemplo de uma pessoa mais idosa, né? Ela tem alguns referenciais dentro da cidade. Então é aquele prédio da esquina que eu passo quando eu vou na feira. No momento que aquele prédio da esquina desaparece, eu perco esse referencial. Então, o patrimônio edificado ele serve como referência para a nossa memória. E junto a essa memória, a gente vai perdendo também a nossa identidade como cidade, a nossa identidade como povo cruzaltense, a nossa identidade como povo gaúcho. Sim. Então, é extremamente importante que alguns exemplares ou alguns conjuntos permaneçam no meio urbano. A ideia não é congelar os centros históricos ou centros urbanos. A ideia é que esses exemplares, esses conjuntos, eles convivam com o novo, convivam com a arquitetura nova que está sendo produzida.
Sim. Não quer dizer que o antigo, tenha que ser demolido para a entrada do novo. Elas podem ter um pouquinho de tudo, né? Um equilíbrio. Exatamente. Nós temos ainda em Cruz Alta diversos vazios urbanos onde pode haver construções novas, né? Então, não necessariamente essas construções novas têm que ser no centro histórico. Né? E mesmo Cruz Alta não sendo considerada um centro histórico na legislação, ela se constitui como um centro histórico. Né? Porque ela é uma cidade com quase 200 anos, tem uma história extremamente importante para a região, para o estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? E esses exemplares arquitetônicos, o próprio desenho urbano da cidade, as praças, né? Todos esses elementos fazem parte dessa história, né? E que devem ser preservados. Com certeza. Só que a ideia é que a população sinta isso. Né? Então, não faz parte só de um grupo de pessoas, né? Não, pelo contrário. Há um tempo atrás era. Um tempo atrás, o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tombava e a população tinha que aceitar. Hoje não. Hoje a ideia da preservação ela tem que partir da população. Porque se a própria população não vê aquilo como patrimônio, não sou eu, como técnica, como uma arquiteta, que vou dizer que deve ser dessa forma, né? Então, é uma questão de apropriação. Quanto mais a cidade, o povo, o cidadão se apropriar desses bens, melhor conservados eles vão ser. Então, esse tipo de discussão que nós trouxemos no segundo seminário de preservação tem esse intuito. Chamar a comunidade para essa discussão. Sim. E com certeza essa questão que a senhora colocou, que remete muito à memória das pessoas, é muito válida. Até vou citar de um vídeo que o próprio Telmo Padilha apresentou na palestra de abertura, falando mais da questão da memória pessoal, né, familiar. Isso realmente, quando ele era um vídeo onde mostrava um senhor que aos poucos ia lembrando através de paisagens, através dos quartos, né? Dos cômodos da casa. E isso mesmo que a comunidade tem que ter com a própria cidade, né? A memória dos locais. Esse vídeo foi perfeito. Eu falei para ele, você foi muito feliz ao escolher o vídeo, porque é da mesma forma que dentro de casa a gente tem esses objetos que nos remetem, né, a tempos passados. É importante que a gente tenha, né, fotografias, móveis, quadros de parede, uma flor de plástico, né? Essas coisas são referências que nos identificam daquela família, daquele lugar. Na mesma forma funciona na cidade. Esses objetos, né, esses prédios, essas edificações, elas vão falar da nossa memória. Com certeza. Como pessoas, como cruzaltenses, né? Então é extremamente importante. Prof, além das discussões que teve com palestras, teve também oficinas, né? A gente pode citar algumas de argamassa, de uso da cal, zeladoria patrimonial e arqueologia na arquitetura, certo? Isso. Que forma essas oficinas podem contribuir para a preservação do patrimônio? Então, nós resolvemos trazer oficinas bastante técnicas, né? Como foi o curso de Arquitetura e Urbanismo, quem promoveu o seminário, trouxemos oficinas que realmente nos ajudassem, né, de forma técnica, a conservar o patrimônio cruzaltense, né? Então, trouxemos a oficina, foi um escritório, né, de restauro que veio, temos de agradecê-los, né, imensamente, que eles vieram de São Paulo especificamente para o evento. E eles deram 3 oficinas, a de uso da cal, de argamassas e de zeladoria patrimonial. Então, como que eu utilizo esses materiais tradicionais, no caso da cal, né? Hoje em dia quase não se usa mais cal. Exato. A gente estava conversando com o próprio Toninho Sarassá, que foi quem deu as oficinas. Ele tem que encomendar direto das fábricas, porque no comércio não se vende mais em grande quantidade a cal virgem, porque tem que ser virgem para utilizar no restauro, né? Nas atividades técnicas. Então, e é um material extremamente barato. É muito mais barato usar a cal do que usar tinta PVA, tinta látex, né? E a tinta látex e a tinta PVA, elas prejudicam extremamente essas edificações antigas, porque elas impermeabilizam a parede. Então, se a parede tiver algum problema de infiltração, de umidade, com essa impermeabilização interna e externa, o que vai acontecer? A umidade tem que sair para algum lugar, ela vai estourar a parede.
né? E vai dar problema no reboco, vai apodrecer o reboco, a alvenaria. Então, se a gente utilizar a cal, que é uma técnica tradicional, que se usava anos atrás, eu evito esses problemas, né? Então, quanto às argamassas também, né? Então, eu tenho técnicas tradicionais de argamassas que não o cimento, que também é um elemento extremamente prejudicial para o meio ambiente, né? Na oficina de zeladoria patrimonial, a ideia... Até eu lembro que os alunos ficaram assim, ai, prof, fazer oficina de zeladoria, parece que é zelador de hotel, Isso. né? Até porque o que faz um zelador de um hotel? Ele cuida. Sim. Né? Então, a oficina de zeladoria patrimonial, ela tem esse objetivo de cuidar do patrimônio. Zelar, né, pelo patrimônio. Então, se eu cuidar, se eu fizer uma manutenção constante nessas edificações, eu não vou chegar ao ponto do restauro. Claro. Né? Então, vai se tornar muito mais barata essa manutenção. Então, essa oficina teve esse objetivo, de mostrar que é muito mais simples conservar o patrimônio do que a maioria das pessoas pensam. Exatamente. Né? E aí a questão da arqueologia, e é mais a questão da arqueologia histórica mesmo, né? Essas edificações, as nossas 2 praças que agora estão sendo reformadas, né? Exatamente. Que não houve uma pesquisa arqueológica. Esses locais, eles apresentam artefatos de 100, 200 anos atrás que ajudam a contar a história da cidade de Cruz Alta, né? Sim. Então, essa é a importância desse tipo de oficina. Com certeza. Prof, e durante esse seminário, além das oficinas, das palestras, que teve várias discussões e, pelo jeito, rendeu bastante coisa, né? Quem participou, foi feito também a Carta de Cruz Alta. Eu queria que a senhora pudesse explicar para o pessoal que está nos assistindo o que consiste essa carta e qual é o intuito dela. Bom, na verdade, não era um objetivo do evento, elaborar a Carta de Cruz Alta, mas quando, acho que foi na penúltima palestra, que foi a da doutora Ana Maria Marquesan, né, do Ministério Público Estadual, surgiu essa ideia. Nós estamos discutindo o patrimônio de Cruz Alta, nós estamos discutindo alternativas de preservação do patrimônio de Cruz Alta, e por que a gente não elabora, então, um documento? E aí surgiu a ideia de se elaborar a Carta de Cruz Alta, porque as cartas patrimoniais, elas são recomendações, né? Certo. Elas não têm força de lei, de legislação, né? Mas elas são recomendações acerca do patrimônio cultural. E aí elas vão sendo elaboradas ao longo do tempo de acordo com a necessidade, né? Claro. Então a gente teve a nossa primeira carta, que é considerada a primeira carta patrimonial, lá em 1931, na Carta de Atenas, que é uma carta em nível mundial, a primeira em nível mundial, né? Que ela vai se preocupar com a cidade como um todo, e com o crescimento exagerado das cidades, sem nenhum tipo de planejamento, e aí ela vai incluir o patrimônio nessas discussões. A partir daí, várias outras cartas foram sendo elaboradas, né? Até... eu não sei te dizer, mas devem ter mais de 100 cartas. Alguns dizem que a Carta de Pero Vaz de Caminha é a primeira nossa carta, né? Com recomendações sobre a fauna e a flora brasileira. Mas a nossa carta específica aqui de Cruz Alta, ela traz algumas recomendações para o poder público, né? Para a sociedade civil e para o poder público, que são necessidades para se conservar, para se salvaguardar o patrimônio cruzaltense. Perfeito. Prof, e que tipo de propostas tem? Ou tem uma proposta que acaba sendo central, né? E que depois, claro, tem as mais especificações, né? Mas queria que a senhora pudesse falar dessa proposta. Então, a gente tem... não existe uma lei de preservação no município de Cruz Alta. Existe uma recomendação, uma determinação do plano diretor, que foi aprovado em 2007, e nessa recomendação diz que, em no máximo 2 anos, o poder público deveria elaborar o plano de preservação do patrimônio de Cruz Alta. Então, já se passaram mais de 7 anos. Algum tempinho, né? E esse plano de preservação não foi elaborado. Então, o intuito dessa carta é recomendar que o poder público chame à discussão o plano de preservação de Cruz Alta. E aí, dentre essas ações do plano de preservação, a gente pode citar alguns outros que são mais simples. Por exemplo, se trabalhar a educação patrimonial nas escolas públicas.
ela pode ser incluída como educação ambiental. Sim. Né? Pode ser um tema transversal a ser discutido em várias disciplinas. Então, são ações muito simples que podem ser tomadas e que não custa nada para o poder público e que nos traria um bem gigantesco, né? Porque a criança ela é um difusor de conhecimento. Exatamente. Né? Então, a Carta de Cruz Alta ela é uma carta pequenininha, uma página só, mas ela traz essas recomendações e ela foi assinada por todos que discutiram, todos que participaram do seminário e, inclusive, os alunos e o pessoal de fora que estava no último dia e na última palestra, durante a mesa redonda. Essa questão que a senhora colocou de que poderia ser as crianças as grandes disseminadoras, eu acabei vendo, agora vou fazer um parênteses, né? Eu vi em uma rede social que nas escolas no Japão, agora na China, não me lembro em qual que era, as crianças tinham que fazer a limpeza dos banheiros como forma de valorizar o patrimônio. E hoje a gente vê que nossos jovens não têm nenhum cuidado com o patrimônio, principalmente nas escolas, há muita depredação, isso já parte da forma de que eles não dão valor ao patrimônio público, né? Sim, a própria escola é patrimônio, né? Então, quando a gente percebe isso, é porque algo muito sério está acontecendo, né? Mas a gente teve aqui em Cruz Alta uma iniciativa que foi da Escola Anis Dias, não sei se vocês viram, eles fizeram a limpeza ali da Maria Fumaça, no entorno da estação férrea, e fizeram também alguns desenhos, né, grafites nas paredes. Então, isso é uma forma de chamar atenção para o patrimônio. Claro. Né? É uma ação extremamente simples, foi feita uma limpeza, foi lavada, né, a Maria Fumaça, mas chamou a atenção de toda a sociedade. Sim. Né? Então, são atos muito simples que a gente pode fazer. Pode incluir isso nas disciplinas, pode-se incluir isso nas atividades das escolas. E a criança vai chegar em casa e vai dizer, ai, pai, eu conheci a história de Cruz Alta, fui lá, limpei a Maria Fumaça. Juntando uma coisa com a outra, Exatamente, né? O próprio prédio da estação, onde nós fizemos uma das oficinas, e o local onde nós fizemos a oficina, ele estava extremamente degradado, sujo, com lixo, com garrafas, caixas de pizza, o que você imaginar. Sim. Exatamente no local que nos foi cedido para fazer a oficina. Então, podemos até passar fotografias e filmagens depois desse lugar. Isso mostra realmente que está faltando, tem alguma coisa errada e que as pessoas precisam ter mais esse olhar um pouco mais crítico, não só olhar como, é um prédio antigo. Com certeza o seminário colaborou para que as pessoas tenham uma reflexão melhor sobre essa questão de preservação do patrimônio, né, prof? Acho que sim, esperamos que sim, né? Essa era o principal objetivo desse seminário, chamar a atenção para o patrimônio, e a ideia era chamar a atenção não só do patrimônio de Cruz Alta, mas de todos os municípios da região. Claro. A gente percebe o desaparecimento dessas edificações, né, desses referenciais em todas as cidades do entorno, né? E o patrimônio não tem idade, né? Não quer dizer que Cruz Alta tenha 200 e, Ibirubá tenha 100, que valha menos o patrimônio de Ibirubá. Muito pelo contrário, né? Isso se equivale, não tem idade. Exatamente. Sendo referência para aquela população, ele se constitui como patrimônio. É a memória da cidade que depois vai se deteriorando, né? E daí para os novos, vão ficar meio perdidos, né? Não ficar sem entender um pouco. A ideia de se preservar o patrimônio não é só para nós. Claro que para o presente ele é extremamente importante, mas é para as gerações futuras, né? Para quem está vindo aí. Será que essas pessoas, essas crianças que estão aqui agora, elas vão poder mostrar para o filho, né? Sim, exato. O Café de Minas, né? O Museu Érico Veríssimo, a Prefeitura Municipal e outros tantos prédios que são referência para a nossa história, né? Então, esse é o nosso objetivo como curso de arquitetura, enquanto organizadores do seminário e preocupados com a memória da cidade de Cruz Alta. Prof, eu queria agradecer demais sua participação aqui no Amostra Grátis, trazer um pouquinho, né, do que foi esse seminário tão importante, não só para aqui para Cruz Alta, mas também para a região aqui do Alto Jacuí, que com certeza, tomara, né, tenha mobilizado mais cabecinhas para ter essa visão diferenciada
pelos prédios antigos e não velhos, né? Isso, Grazi. Para mudar um pouquinho a visão das pessoas quanto à memória da história de cada cidade. Imagina, eu que agradeço, Grazi. Agradeço em nome do curso, em nome da Unicruz, pela oportunidade de podermos divulgar um pouquinho mais, né, as nossas ações. Obrigada. E espero, então, ano que vem ter mais... Teremos o terceiro seminário, com Olha, certeza. Então tá bom, te espero então ano que vem. Estaremos aqui. Tá certo, muito obrigada. No programa de hoje nós falamos com a professora Angélica Schwanz, ela que é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e veio nos contar um pouquinho mais de como foi esse segundo seminário de preservação do patrimônio e também da carta que foi escrita durante os dias do evento. Eu vou terminando o programa, nessa edição do programa, mostrando para você um pouquinho de como foi a visita orientada que passou pelos pontos históricos aqui da cidade de Cruz Alta. Você vai adorar essas fotos e também um pouquinho das fotos das oficinas que aconteceram também lá um pouquinho nessa semana do seminário. Eu te encontro semana que vem com mais amostra grátis. Tchau!